Olá, está começando agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques desta edição. Reajuste na educação. Prefeito Evandro Leitão anuncia proposta de aumento de 6,27% para o piso dos professores. A medida será enviada à Câmara Municipal e contemplará pagamentos retroativos a janeiro. Alerta na saúde. Até o dia 20 deste mês, os postos de saúde da capital atenderam mais de 4.300 pacientes com sintomas da virose da mosca, uma gastroenterite que costuma ter aumento de casos durante o período das chuvas. Secretaria Municipal de Saúde promove oficinas com agentes de combate às endemias. O principal objetivo é estabelecer metas para reduzir os riscos de surtos de arboviroses. E ainda, quem precisa declarar imposto de renda precisa ficar atento às novas exigências. Saiba mais quais as principais mudanças. É agora no Giro Fortaleza. A gente começa com uma excelente notícia para a educação do município. O prefeito Evandro Leitão anunciou nesta terça-feira a proposta de reajuste de 6,27% para o piso dos professores. A medida será enviada à Câmara Municipal e contemplará pagamentos retroativos a janeiro. O reajuste de 6,27% para os profissionais de educação retroativo a 1º de janeiro de 2025. Esse valor ele tem um impacto na folha de pessoal, em algo em torno de 120 milhões de reais ano. E aqui fica o nosso compromisso de cada vez mais estarmos valorizando a todos os professores, a todos os profissionais da educação. Essa gestão, a gestão de Evandro e Gabriela, com os nossos secretários, será uma gestão onde nós iremos priorizar as pessoas, iremos priorizar os profissionais de educação. Nós estamos aqui assumindo uma prefeitura, sucedendo uma gestão que, infelizmente, deixou a cidade de Fortaleza um caos em todas as áreas. É muito importante, Evandro, você começar uma gestão cumprindo a lei do piso. Isso é importante não só para Fortaleza, mas para todo o Brasil como exemplo. E aí a gente agradece o seu esforço, todos os secretários, e também da Ana, que faz uma luta histórica em defesa dos profissionais da educação. Parabenizar o secretário Dilvan, a Ana e principalmente o prefeito, que teve a sensibilidade, né, diante desse planejamento. É o impacto de 120 milhões de reais anual, então não é brincadeira, né? Isso é uma responsabilidade muito grande, porém eu acho que é respeito na classe, a educação. Prefeito, queria agradecer a importância de o senhor ter recebido, de ter respeitado a lei do piso, né? Que é uma lei que foi sancionada pelo presidente Lula, e que é uma lei que muitas vezes não é cumprida na sua data base, no seu índice. Então, eu acho importante essa sinalização, mesmo com as dificuldades que o senhor apresenta. Agora a gente fala de saúde. Com a chegada das chuvas, aparecem as temidas viroses e uma delas é a gastroenterite aguda, popularmente conhecida como virose da mosca. Até o dia 20 deste mês, os postos de saúde da capital atenderam mais de 4.300 pacientes com sintomas da doença. O primeiro sintoma de Clara foi a febre. Depois veio a dor de cabeça, dor de barriga e diarreia. Com a persistência do quadro, a universitária passou por uma consulta médica. Fui ao médico e ele me perguntou se eu estava sentindo tudo isso. Eu falei que estava sentindo, né? Fazia um tempinho. E aí ele falou que poderia ser sintomas de Covid, fiz o teste, deu negativo, então ele falou que foi virose mesmo. Eu estava sentindo todos esses sintomas, que era da virose. E me receitou remédio, né? Além de remédio para dor de cabeça, também remédio para febre. E para minha dor de barriga, ele apenas disse que eu teria que esperar passar. Mas no total foram 4 dias que eu senti, né? Comecei a sentir os sintomas no primeiro dia. E assim foram durante os outros 3 dias. Provavelmente, Clara teve a virose da mosca, como popularmente é conhecida a gastroenterite. Com a chegada das chuvas e a proliferação de mosquitos no ambiente, aumentam os casos da doença. O gerente da célula de epidemiologia da SMS explica que a contaminação acontece pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Como é uma doença de transmissão entre as pessoas, a transmissão ela ocorre
digamos assim, de uma pessoa para outra, pelo contato, principalmente pelo contato. Então, o principal cuidado é cozinhar bem os alimentos, porque também você pode, no caso, no manuseio do alimento, você pode colocar ali, né, se estiver com a mão suja. E aí, no caso, o principal que é lavar bem as mãos e evitar contatos muito próximos e prolongados. Até o dia 20 de janeiro deste ano, a Prefeitura registrou 4.330 atendimentos de pacientes com sintomas da doença nos postos de saúde e 1.849 casos nas 6 UPAs geridas pelo município. Quando os sintomas são acompanhados de vômito, o paciente deve ter um cuidado redobrado, pois a desidratação pode levar a uma rápida piora, principalmente em crianças e idosos. A imensa maioria das infecções, das gastroenterites virais, elas são autolimitadas, ou seja, o nosso próprio corpo vai combater o vírus. O que a gente precisa fazer é evitar a desidratação. A desidratação é a principal complicação e é o que pode levar à morte em alguns casos. Nesse caso, se a gente consegue evitar a desidratação, a gente já é o tratamento que precisa fazer. Alguns hábitos são fundamentais para prevenir a transmissão da doença. As medidas incluem higienizar as mãos regularmente com água e sabão ou álcool 70%, lavar bem os alimentos antes do consumo, especialmente os crus, consumir água tratada, filtrada ou fervida, manter os ambientes limpos e livres de resíduos, fechar bem os sacos de lixo para evitar a presença de moscas, baratas e outros vetores, e instalar telas em ralos e janelas e lavar lixeiros com frequência. Clara já está seguindo direitinho os cuidados médicos. Ele me recomendou, olha, você faça alimentos somente preparados por você, bem limpos e tudo mais. E foi isso que eu fiz durante a semana e tomando os meus remédios também, me cuidando, tomando bastante água e me hidratando. E assim a minha virose passou. Ao longo dessa semana, a Secretaria Municipal de Saúde promove oficinas com os agentes de combate às endemias. O principal objetivo é estabelecer metas para reduzir os riscos de surtos de arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. Ao todo, serão 8 encontros, reunindo cerca de 200 servidores a cada evento. Os agentes de combate às endemias participaram de mais um encontro setorial. Cerca de 200 profissionais discutiram estratégias de atuação para o período chuvoso, que aumenta o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses. As chuvas comuns nessa época do ano acabam formando pequenos depósitos de água em quintais, calhas e terrenos, ambientes perfeitos para o desenvolvimento de larvas do mosquito. Por isso, as visitas domiciliares e as ações de conscientização junto à população serão intensificadas. Nesse momento, a gente concluiu o que a gente chama de primeira lira, levantamento de índice amostral rápido para a detecção da infestação predial urbana em Fortaleza em relação ao mosquito Aedes aegypti. Com isso, a gente guia as nossas ações para o trabalho químico, o controle vetorial químico e biológico, seja com fechamento de reservatórios médios como cacimbas, poços, tonéis ou piscinas desativadas, seja com aplicação de larvicidas em pequenos reservatórios, né, mais domésticos, digamos assim. Uma outra ação importante que vem sendo trabalhada é o controle químico chamados macro ou mesocriadouros, em córregos, em riachos, em lagoas. Esses encontros são realizados em etapas e devem reunir mais de 1.600 agentes até o fim de janeiro. Eles também servem como um espaço para ouvir os profissionais, trocar experiências e oferecer capacitações. O objetivo é otimizar o trabalho de combate às arboviroses, sobretudo em áreas consideradas críticas. Agora nós encerramos a primeira lira e estamos fazendo tratamentos especiais naqueles pontos da cidade onde tem índice de infestação acima de 1 e menor que 4, que são os bairros que têm chamado estado de alerta, ok? Mas esse movimento que a gente está fazendo de acolhimento dos trabalhadores da vigilância em saúde, nós vamos fazer uma força-tarefa de até sexta-feira, conseguir reunir todos eles, porque são mais de 1.000
profissionais, e aí para não juntar uma multidão que fica dispersa, a gente preferiu reunir grupos menores aqui na Secretaria de Saúde, ocupando um turno do dia. De manhã tivemos o primeiro grupo, agora à tarde o segundo grupo. Quarta-feira teremos mais 2 grupos e na sexta-feira um último grupo, compondo assim esse ciclo de acolhimento dos profissionais. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, a quadra chuvosa no Ceará deve ter chuvas dentro da média, com 45% de probabilidade. No entanto, mesmo com a previsão, a atenção precisa ser redobrada. Só este mês, por exemplo, o município de Pacujá registrou 230 milímetros de chuva em apenas um dia, o que pode favorecer a proliferação do mosquito. As práticas para prevenir a reprodução do mosquito, nesse momento, é o que mais chama a atenção. No momento de quadra chuvosa, há uma tendência de acumular água de forma mais fácil e mais em pontos de maior número ao longo das residências. Isso seja na nossa casa, seja no nosso entorno. Por exemplo, nós vimos no José Walter uma árvore que foi serrada e está lá só o tronco, digamos assim, da árvore, e dentro desse tronco acumulou água e tinha um calhamaço de lavas. E era na calçada de um comércio. A proprietária do comércio não se vê na necessidade ou na obrigação de colocar uma pá de terra naquele buraquinho que acumula água, porque ela acha que estando na calçada não é com ela. Foi preciso um agente de endemias pegar uma pá, colocar uma pá de terra para poder fechar aquele ambiente e não reproduzir mais o mosquito ali. É esse tipo de consciência coletiva que a gente precisa desenvolver. A gente precisa se importar com o outro também. Porque se eu fizer tudo certinho na minha casa e o meu vizinho não fizer, o mosquito do meu vizinho vem para minha casa. A Prefeitura de Fortaleza anunciou a implantação do reconhecimento facial no estádio Presidente Vargas. O novo sistema tem como objetivo coibir os casos de violência e aumentar a sensação de segurança dos torcedores. O prefeito Evandro Leitão quer que os equipamentos comecem a funcionar o mais breve possível. O Giro traz agora as oportunidades de emprego. Ao todo, o Cine Municipal está com 1.814 vagas. Atendente de lanchonete, 50 vagas, auxiliar de cozinha, 30, eletricista de instalações, 25 vagas, auxiliar de recepção, 21, atendente de balcão, 20. Para auxiliar de encanador, 18 vagas, auxiliar de limpeza, 15, açougueiro, 13. Conferente de controle de produção, 12 vagas e bombeiro hidráulico, 8 vagas. Quem desejar concorrer a alguma dessas vagas, basta procurar os cines municipais na Parquelândia, no bairro Otávio Bonfim, no Siqueira e na Aldeota. Chegou a hora do nosso intervalo, mas não sai daí que na volta nós vamos falar sobre imposto de renda. Você que precisa declarar já sabe quais são as principais mudanças? Embora o calendário ainda não esteja disponível, é preciso ficar atento às novas exigências. Volto já. O Giro está de volta para falar de imposto de renda. Você que precisa declarar já sabe quais são as mudanças? Embora o calendário ainda não esteja disponível, é preciso ficar atento às novas exigências. A Receita Federal, a cada ano, aprimora a malha fiscal. E com essas mudanças, com o auxílio da tecnologia, algumas dúvidas surgem e é comum entre a população. Para tirar todas as dúvidas, a gente convidou o contador Jefferson Lopes, que tem aí mais de 10 anos de experiência no ramo, para explicar todos os detalhes, para a gente não cair aí na malha fina. Ninguém quer, né? Ser devorado pelo leão. Ninguém quer cair na malha fina, ninguém quer ser autuado, ninguém gosta de pagar imposto, mas é a realidade, né? A gente precisa pagar imposto, a gente precisa todo ano fazer esse prestamento de conta. E de fato, a cada ano há um aprimoramento nos sistemas tecnológicos da Receita, inclusive utilizando inteligência artificial para detectar possíveis divergências. Eu sempre comento, o que a malha fiscal é? A malha fiscal detecta possíveis divergências e faltas de informações. Então, quando a Receita Federal, através de parâmetros que ela utiliza, encontra possíveis divergências, ela lhe coloca numa malha fiscal. Isso não quer dizer que você esteja errado, não. Às vezes a pessoa passou por um ano por momentos difíceis e teve que utilizar muito de serviço de saúde e gastou muito com serviço de saúde. Só que a Receita acha aquele volume muito alto de despesas. Então ela vai lhe colocar na malha fiscal e evidentemente você vai ter que comprovar. E eu sempre digo, malha fiscal é o quê? É um alerta para que você
ou corrija a informação, se você tiver colocado de forma equivocada, ou possa, tá certo, complementar a informação, mas sempre com uma alerta antes da intimação, porque ela é um passo antes da Receita ir lá e mandar aquela cartinha dizendo o seguinte: agora não tem mais jeito, eu vou lhe autuar. Desde o ano passado que a gente vem vendo algumas mudanças, né? A primeira delas foi no valor. Quem que deve declarar imposto de renda agora em 2025? Pronto. Existem algumas regras básicas de quem deve declarar imposto de renda, né? Quem recebeu acima de 30 mil e uns quebradinhos durante o ano, que dá ali em média R$ 2.200 por mês, tá certo? Ah, Jefferson, eu recebi só em um mês R$ 2.600, eu preciso declarar imposto de renda? Não. Se a soma do ano deu 30 mil e uns quebradinhos, aí você precisa declarar o seu imposto de renda. Jefferson, eu não recebi esse dinheiro, mas eu tenho um patrimônio de 500 mil, eu tenho uma casa de 500 mil. Você também é obrigado a declarar imposto de renda. Então, os aposentados, que no caso, está recebendo só aposentadoria de um salário mínimo, mas tem um patrimônio acima, elevado, ele precisa também declarar imposto de renda, tá certo? Então, tem que ter muito cuidado com essas situações. Outra situação específica, eu vou morar fora do país, ou eu sou estrangeiro e moro no Brasil, eu sou também obrigado a fazer essas declarações de imposto de renda. Houve mudança também na relação da eficiência no cruzamento de dados. Todo ano a Receita Federal ela vem melhorando essa eficiência. Ela entendeu que a tecnologia ela é um aliado, como das empresas, também passa a ser um aliado do fisco. E a cada ano ela vem evoluindo com a questão de trazer novas tecnologias, implementar, fazer mais cruzamentos de dados, porque a Receita Federal hoje ela tem um banco de dados enorme, desde o seu cartão de crédito, desde o que você movimenta na conta bancária. Então ela tem essas informações, então ela pega essas informações, tá certo? Utiliza no banco de dados dela e cruza com o que você informou. Havendo divergência, porque ela vai chamar lá e assim... Me explica isso aqui. Me explica isso aqui, que isso aqui pode ser um problema ou é uma coisa que a gente identificou de forma equivocada. E vai lá você, como cidadão, evidentemente, explicar aquela situação. Se tiver errado, não custa nada corrigir, pagar um imposto que estava sendo ali suprimido naquela situação e pronto. O que não vale é não olhar a malha fiscal, não dar atenção para o imposto de renda, que depois vem a multa. E a multa não é para brincadeira, ela é alta. Melhor se precaver, né? Muito melhor. O que eu preciso declarar e o que eu posso deduzir? Pronto, o que eu preciso declarar? Eu preciso declarar todas as minhas rendas que eu recebi. Seja ela isenta, o que são rendas isentas? Que eu não preciso pagar imposto novamente. Seja ela em rendas tributáveis, que são decorrentes do nosso trabalho. Então, qualquer tipo de renda você precisa declarar. O que mais eu preciso declarar? Todas as minhas dívidas. Eu preciso também colocar lá na declaração de imposto de renda minhas dívidas. Se eu tenho um financiamento, se eu tenho um empréstimo, eu preciso fazer esse tipo de declaração, esse tipo de informação. E meus bens. Eu preciso também declarar os meus bens. E é muito importante. O que eu vejo? Isso é um erro que fica debaixo do tapete. Que as pessoas às vezes não colocam os bens dela na declaração de imposto de renda. E aí depois vai passando, vai acumulando um certo patrimônio, e aí de uma para outra tem que declarar tudo. Só que aí a sua renda não vai ser compatível com todos aqueles bens que você colocou, que você conquistou ao decorrer da sua vida. Então é muito importante você estar focado em declarar os seus bens, sua casa, sua motinha, suas joias, tá certo? Tudo que for bem, você tem que colocar na sua declaração de imposto de renda. Jefferson, e com relação à renda extra, eu fiz um freela, e aí eu tenho que declarar? Tem que declarar. Tem um aba lá que é recebimentos extras lá, recebimento de pessoa física. Aí você vai declarar lá o valor mensal que você recebeu de freelancers, de serviço que você fez de forma extra. Aí você vai colocar nessa aba e ele vai calcular lá o carnê-leão, tá certo? Que é o valor que você vai ter que pagar pelos esses recebimentos. Gerson, existe a possibilidade de eu receber e não pagar? Existe. Se a sua renda não ultrapassar lá os limites que são executáveis, entendeu? Você pode não ter que pagar. Outra situação, para os freelancers você pode colocar as despesas da atividade como dedutível. Tá certo? Então, um exemplo, eu sou contador e eu trabalho numa empresa, mas eu também fiz ali um serviço extra de abertura de empresa. E eu paguei lá uma taxa de R$240. Imprimi numa papelaria lá e gastei mais R$20. Então, eu posso colocar isso como despesa. Quando você é autônomo, as despesas não são resumidas, as despesas de saúde, as despesas de educação,
psicologia, as despesas que todo mundo já conhece, né? Ela também inclui as despesas da atividade. Então você pode colocar as despesas da atividade. Ah, já quer dizer que, por exemplo, como repórter, aluguei uma câmera, entendeu? Para fazer uma reportagem diferente, ali foi um extra que eu vou fazer. Aquele aluguel, eu posso abater na minha declaração de imposto de renda? Sim, desde que você também declare como autônomo. Aquele extra que eu fiz, vamos supor que eu não dei nota fiscal, mesmo assim eu tenho que declarar? Mesmo assim você tem que declarar. Independente se tem nota fiscal ou não, você deveria declarar aquele valor que você recebeu, tá certo? E se tiver imposto, recolher o imposto devido àquilo. E o que é que eu posso deduzir? Você falou aí, né, algumas coisas que passa despercebido, né? O que eu gastei com o trabalho. Eu, por exemplo, se fosse contratar uma maquiadora para um serviço extra, poderia deduzir. Poderia. Então, quando você é autônomo, que você for fazer um negócio chamado livro caixa, que é especificamente isso que a gente está falando, todas as despesas da atividade podem ser dedudíveis. Inclusive, vamos supor, eu vou fazer um curso de oratória, ou eu vou fazer um curso de contabilidade na prática, e eu faço serviços extras, eu posso abater esse curso lá na minha declaração, exclusivamente para quem é autônomo. Ou concomitante, você trabalha numa empresa e faz serviços extras como autônomo, aí você pode fazer. Agora, se eu trabalho dentro da empresa, eu posso utilizar essas despesas de trabalho para abater? Não. Tá certo? Aí eu vou deduzir saúde. Saúde, educação, psicologia, fisioterapia, internação hospitalar, essas coisas que já é quase de consenso que todo mundo já tem esse conhecimento. A outra novidade que tem é a declaração pré-preenchida. Eu queria que você explicasse quais as vantagens e desvantagens dessa declaração que já está lá preenchida. Pronto. O que é vantagem da pré-preenchida? É porque você tem as informações que os físicos já sabem de você. Então, automaticamente, todas aquelas informações que ele compila, ele consegue te dar e pré-preencher a declaração. Qual é o grande problema da declaração pré-preenchida? Não está na declaração em si, está na preguiça. Por quê? Porque você acredita que o físico já preencheu tudo e se esquece de preencher de forma correta os bens, os seus empréstimos, suas dívidas, que isso o físico ainda não consegue puxar com tanta assertividade essas informações. Então você precisa complementar. Então se você faz a pré-preenchida complementando com todas as informações, ela é ideal, processamento super rápido. Agora o que eu tenho visto é que quando você vai para a pré-preenchida, você só quer colocar os campos obrigatórios, enviar, processou e achou que está tudo bem. E não é porque a sua declaração foi processada que está tudo bem. Provavelmente há falta de informação e essa falta de informação pode trazer um prejuízo lá na frente. E quem investe em criptomoedas, está sendo mais fiscalizado? Pronto. Ano passado, muita gente ficou surpreso. Quando puxou a pré-preenchida, ou quando puxou as informações do certificado digital para a declaração que a gente coloca lá no nosso sistema, veio os valores de Bitcoin, veio todos os valores que era irrastreável. Quem investe como investidor correto e tudo mais, zero medo. Aquele dinheiro veio proveniente da sua atividade lícita. Agora, quem está investindo como forma de tentar burlar a legislação, física, como outra forma ali de esconder o dinheiro, está com seus descontados, porque a Receita Federal está monitorando muito as criptoativos. Jefferson, e quem faz doação para instituição de caridade ou até para instituições religiosas, como que deve proceder? Pronto. As doações, existe um campo lá das doações, se você fizer qualquer tipo de doação, você tem que declarar. Mas existem umas doações que a gente chama que é uma doação diferenciada, que a gente chama destinação, projeto de destinação. Que você pega parte do imposto que você já iria pagar, então você iria pagar R$1.000, depois você pegar ali, sei lá, R$300 e destinar para o Estatuto da Criança e do Adolescente ou o Estatuto do Idoso, que vão apoiar a entidades filantrópicas com base nessa intenção, ou criança e adolescente ou do idoso. O que é importante a gente perceber? Que eles têm uns limites, né? O próprio campo lá da declaração de imposto de renda já estabelece um limite que você pode destinar. Então eu digo nem a doar, porque não vai sair do seu bolso. Vai sair, em vez de você mandar para o governo, você manda para uma entidade lá, o qual você escolhe, tá certo? Ou o Estatuto da Criança, o Fundo da Criança e do Adolescente, né? O Estatuto, ou o Fundo do Idoso. Então é muito importante. E o que é que eu tenho visto? Pouca gente faz esse tipo de destinação. E muito por desconhecimento. Eu acho que divulgar isso é trazer mais recursos para a gente, é conseguir que essas pessoas destinem essa grana para esses projetos, e esses projetos consigam fazer um trabalho que muitos são belíssimos. Com certeza. Ótima dica, Jefferson. E para a gente encerrar,
Como é que a gente vai se preparando ao longo do ano para não deixar ir para a última hora ou até perder o prazo e não cair na malha fina? A primeira coisa que eu sempre falo é: Gerson, eu nunca consigo juntar minha documentação. Eu tenho um grupo no meu celular que é só eu, imposto de renda. Toda vez que eu vou fazer uma consulta, eu boto lá uma foto lá. Para quê? Para facilitar, entendeu? A gente tem que utilizar as ferramentas e adaptá-las de acordo com a nossa necessidade. A gente tem um grupo de anotação no WhatsApp da gente, faz um grupo só do imposto de renda. Gastou com saúde, gastou com fisioterapia, gastou com psicólogo, vai lá e coloca. Eu acredito que vai ser uma bênção essa declaração e não vai cair em malha. E se cair em malha, vai estar tudo certo. E assim a gente encerra o giro de hoje. Obrigada pela sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.